a gente sabe que Mateus vai trabalhar com essa tradição de Jesus como um profeta mestre. Então, Jesus não é só um profeta popular, ele também é um profeta mestre. Por quê? Mateus vai valorizar muito os ensinamentos, os ditos de Jesus. Inclusive, ele vai agregar informações, ele vai mexer na documentação básica, que é Marcos, para reforçar essa questão dos ensinamentos. E um dos trechos do Evangelho que deixa isso muito claro é em Mateus 7, 28 e 29, quando ele diz: aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Olha que dado interessante. Então, Jesus aqui agora não é confrontado com os fariseus, mas ele é confrontado com os escribas. Lembrem-se do que eu falei. A quarta filosofia, que vai ter um impacto muito grande nessa Palestina romana, tanto que o próprio Flávio Josefo, ao falar sobre as revoltas sociais que vão acontecer ali, ele vai atribuir a responsável, a Gênese, a grande fomentadora, quem teria jogado as sementes da discórdia entre judeus e romanos, a quarta filosofia. E lembra, a quarta filosofia é composta por fariseus e escribas, mestres fariseus e escribas. Então, a gente está colocando, então, o Evangelho de Mateus, tete a tete, as ideias de Jesus, frente a essa intelectualidade que também está incomodada com essa presença humana. Então, por isso, Jesus também é elevado a status de profeta mestre dentro do Evangelho de Mateus. Em Mateus 4, 23, diz também: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Isso é um dado interessante porque a gente percebe como que o evangelho de Mateus vai articular essa ideia do profeta mestre com essas narrativas de curas, essas narrativas de milagres. Por que eu falo isso? Se você abre o Evangelho de Mateus e destrincha o material de Mateus, você vai perceber uma certa estrutura base, em que eu coloquei dessa seguinte forma, em que você vai ter um sumário sobre os ensinamentos de milagres, tal como está em Mateus 4, 23 a 25. Logo em seguida, você tem o ensinamento, né? Então, no caso, o Sermão da Montanha, como está em Mateus 5 a 7. Depois, você vai ter uma outra leva de milagres, Mateus 8, 9. Por fim, você vem de novo com o sumário, com ensinamentos e milagres. Essa alternância entre ensinamentos e milagres parece ter sido a forma, o meio que o Evangelho de Mateus encontrou de harmonizar Jesus com duas tradições proféticas. Uma de uma tradição popular, que atingia esse campesinato, mas, ao mesmo tempo, também ecoa as narrativas de Isaías, que ele vai falar que ele veio para ensinar, mas também resolver dores, doenças, etc. Então, a gente está pensando aí, mais uma vez, o artifício de Mateus com as profecias historicizadas. Então, mais uma vez, Jesus está inserido dentro desse ambiente profético, mas também tem um olho no quê? Nesse grupo aí, adversário de Jesus, já que nós temos também como um outro movimento que também causa debates, causa alertas contra a presença dos romanos sobre essa Palestina. Há um outro adendo aí que a gente também precisa considerar. Quem é o autor, ou quem é essa comunidade, está produzindo o Evangelho de Mateus. Afinal de contas, o Evangelho de Mateus vai citar com uma frequência muito grande a figura dos escribas. E no momento específico, em Mateus 13, 52, a gente percebe o quê? Que ele vai dizer: então lhes disse. Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Então, quer dizer, essa seria a marca autoral
do autor do Evangelho de Mateus. Ele seria um escriba. Então, ele também teria o cuidado de inserir Jesus dentro dessa tradição de profeta mestre, além do ambiente de tensão que ele está colocando. Afinal de contas, a gente sabe que dois grupos que vão se destacar após o contexto das revoltas judaicas, né, são os fariseus e os cristãos, até porque a gente vai ter a queda do Templo de Jerusalém aí. Então, esses grupos vão estar repensando com mais ênfase esse judaísmo, né? E então há essa tensão. E também nós temos aí essa marca autoral, a opção, a escolha de inserir Jesus em Mateus, numa tradição sobre um profeta mestre, não é à toa. Também atende aos interesses dessa comunidade, desse autor. Ele é um escriba, ou seriam escribas, né? Mas, em todo caso, essa é a marca autoral aí que o Evangelho de Mateus deixa sobre quem ele é. E por isso também articula-se Jesus, então, com essa tradição. Então, faz sentido Jesus ser um profeta mestre.